Momento da pregação, edição de número 69, São Mateus, capítulo 22, versículo 1 até o 14, a parábola das bodas. Leamos o texto sagrado. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disto, encolerizoou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado como ou com vestido de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, seguindo a trilogia de parábolas em sequências, agora Jesus fala acerca das bodas, dizendo que o reino dos céus é semelhante, parecido, como a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, ou seja, que celebrou o casamento de seu filho. O rei é Deus, o filho, Jesus Cristo, a linguagem simbólica, e a noiva, a igreja, imaculada, santa e irrepreensível do Cordeiro. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Ou seja, aqueles que eram dignos de se achegar ou de estar nas bodas não quiseram ir. Esses seriam precisamente os judeus que não aceitam ou não aceitaram Jesus. Seriam esses mais achegados e próximos de Deus pelo fato da promessa. No entanto, acabaram se afastando pelo fato de endurecer os seus corações e de não dar importância a essa celebração matrimonial simbólica de Cristo e da igreja. Depois enviou outro servo, dizendo: Dizei aos convidados. Esses outros servos são mensageiros que até hoje estão aí pregando o evangelho, pregando exatamente o caminho da verdade para se achegar a esse caminho. E depois então viu outro servo, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo o caso, foram um para o seu campo e outro para o seu tráfico. Veja que os mensageiros, aqui até está falando ainda para esses tais que ressacharam indiretamente ou rejeitaram a entrada nas bodas, o convite, melhor dizendo. Então o Senhor usa os seus servos, que seriam seus profetas,
seriam os seus instrumentos, desde a época dos profetas até João Batista, né? Que se torna o maior profeta, segundo o próprio Cristo. Então esses foram pregar, anunciar: prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aquela mensagem clássica que Amós fala. Era para, de fato, preparar para a vinda de Cristo. Nesse tempo que Amós apregou a isto, estava ainda até distante do verdadeiro Messias vir. Porque entre o Velho Testamento e o Novo Testamento existe o período intertestamentário, que vai corresponder a 400 anos de parada, de falta de inspiração, de Deus falando com o povo. E nesse meio tempo surgem muitas heresias, surgem livros apócrifos, surgem livros não autênticos, inspirados por Deus, surgem messias falsos e tantas outras coisas terríveis, até chegar Cristo. E possivelmente esses que estavam servindo ao rei, entre aspas, por serem enganados, não quiseram acreditar em Cristo, porque Cristo seria exatamente mais do mesmo segundo o seu pensar. Fato que não era. Fato que João Batista, ao anunciar Cristo Jesus, sendo ele ali o arquetipo da última profecia, ou do último profeta, daqueles profetas messiânicos, eles não aceitaram o que João Batista falava. Bem poucos dele aceitaram, né? Então, de fato, o que eles pensavam? Esse não deve ser o Messias. Já está se falando há 400 anos que esse Messias vem, que o ungido vem, que Cristo vem, e nada. Mas agora era de fato verdade, Cristo viria. E o que ocorre? Então o rei, aqui nessa simbologia, manda outros servos dele falar com os seus servos. Seria, até podemos considerar aí João Batista, e então esclarecendo acerca disso. E eles pouco se importando, cumpriu aquilo que João Batista disse, de modo até muito duro e rígido, repreendendo-os: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque eles não davam importância a esse convite, a esse jantar, mesmo sabendo que estava tudo pronto, que era só ir e desfrutar dessa festa maravilhosa. Portanto, fizeram pouco caso. Foram um para o seu campo e outro para o seu tráfico, ou seja, voltaram para a sua rotina. Um foi cuidar do campo, cuidar das suas terras, laborar. Outro foi seguir aquilo que ele andava fazendo e não interromper suas tarefas, os seus contatos pessoais com outras pessoas, não interromperam as suas atividades daquele dia e então desprezaram a festa. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Veja que teve aquele que desprezou, que foi cuidar da sua vidinha, outro foi continuar a sua rotina, e teve os piores, que aviltaram, humilharam, feriram e mataram os profetas que foram mortos. João Batista foi morto. Não basta só rejeitar, é necessário matar, porque a rejeição, quando ela é exacerbada, culmina exatamente em atrocidades.
termina exatamente em represálias desse tipo, para não se incomodar, entre aspas, mais, para não ser inoportunado. Foi o que Herodes e Herodias fizeram ao pedir a cabeça de João Batista. Foi o que muitos reis, líderes religiosos fizeram com os profetas do passado que pregaram o Evangelho, que estavam falando de Deus e não de si mesmo, e que padeceram por conta disso. Jesus, portanto, cita aqui claramente isso. Jesus cita tanto a chamada do povo israelita para a bênção, para o cumprimento daquilo que foi prometido para Abraão, que seria pai de nações, e que aquela nação seria próspera, abençoada se continuasse com Deus. Convida eles para essa festa, eles que eram o povo eleito, pouco dão bola, na maioria se esquece de Deus. Ainda Deus dá uma outra oportunidade, usando seus servos, sacerdotes, aqueles que eram considerados profetas, para exortá-los, e eles ainda viram as costas, né? Veja que Deus dá a segunda oportunidade. E vão cuidar da sua vidinha, tendo alguns, melhor dizendo, que acabaram fazendo essa atrocidade de matar os profetas do Senhor. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, ou seja, ficou iracundo, se irou, e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quem eram os homicidas? E incendiou a sua cidade. Parece aqui faz referência até a Sodoma e Gomorra, em que não queria aceitar as palavras de justo Ló, estava toda corrompida. Aqui também faz a menção, obviamente, ao futuro, né, que a terra está reservada para o fogo, e também o simbolismo do fogo, da ardência do fogo do inferno, de ser lançado no lago de fogo os homicidas, porque os homicidas não entram no reino de Deus. Então diz aos servos: as boldas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então o rei diz aos servos, aqueles que foram espancados, aqueles que foram rejeitados e que não foram mortos, né, que sobreviveram à tirania dos que eram os queridinhos, entre aspas, do rei, representando Deus, os eleitos. Então, aqui Jesus faz referência dizendo que, constatando que as bodas, a festa está preparada, as bodas do Cordeiro estão preparadas. Jesus mesmo disse: eu vou para o Pai preparar-vos lugar, lá tem muitas moradas. Mas os convidados não eram dignos. O que adianta a festa estar preparada se não houver pessoas para festejar? Se os convidados não vierem, fica até o noivo e a noiva é triste, não é verdade? Que sentido tem um casamento, uma festa? Não tem absolutamente nada. Então, é necessário que os convidados vão, bem como é necessário que os convidados sejam dignos das festas. Porque imagine só, se você não estiver lá na lista de conferência dos convidados, né? Isso é feito em festas chiques, de artistas, de pessoas de nome. Confere lá se o sujeito está na lista de convidados, aí ele entra. Porteiro ou segurança libera. E isso serve também nesse simbolismo aqui, de
Cristo. Se nossos nomes não estiverem escritos no livro da vida, de maneira alguma nós entraremos. Por isso que Jesus disse para que os discípulos não ficassem felizes pelo fato dos demônios estar lhes sujeitando, pelo fato de Deus ter lhes dado dons, mas sim pelo nome deles estar escrito no livro da vida, porque é o que importa. Se você quiser ir lá para a festa e ver seu nome na lista, você entra. Se não tiver na lista, você não entra. E o nosso nome é escrito no livro da vida quando aceitamos a Cristo Jesus, a sua doutrina, a sua palavra, que é o amor. Procuramos andar em santidade, refreando todos os desejos carnais, tentando ser santo, porque sem santificação não tem como ver a Deus, já que Ele é santo e requer exatamente santidade de nós mesmos. E aí passa a ser indignos aqueles que não têm, obviamente, santidade. E depois a saída dos caminhos, diz Deus, apresentando o rei aos seus servos, que representam os pregadores, os mensageiros, os anjos, entre aspas, da igreja, que são os mensageiros da palavra do Senhor. Porque anjo não pode pregar o evangelho. Foi-nos confiado a todos nós, seres humanos. Isso até é mostrado por Jesus naquela parábola do Lázaro e do rico, onde quando o rico chega e diz: Pai Abraão, por favor, solicito que ao menos me ressuscite, para que eu possa pregar para meus familiares, para eles não virem para cá, ou envie alguém aí de sua confiança, um anjo, qualquer pessoa de ordem sobrenatural, para lhes avisar. O pai Abraão, entre aspas, responde, representando o Deus, que lá tem meus profetas na terra, que eles creiam neles. Lá tem meus servos, lá tem meus profetas. Então, se um anjo vir anunciar outro evangelho, ao qual vós nunca aprendeste, que é diferente do que aprendestes, é para considerar o tal anátema. Isso o apóstolo Paulo vai falar, porque esse evangelho seria do próprio Satanás, que se transfigura em anjo de luz. Então, nós somos embaixadores do evangelho, os pregadores. Nós, seres humanos, nem os anjos do Senhor pregam. Seres celestiais pregam o evangelho. Serve ao Senhor, mas não prega. Que pode pregar de forma deturpando o evangelho é exatamente Satanás e seus adeptos, né? É para nós tomar cuidado. Então Jesus diz aqui: depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Aqui, nesse versículo, dá embasamento para muita coisa que se diz na igreja atualmente. Aquela máxima que diz: venha como estás, mas não permaneça como estás, tem embasamento nesse versículo 10 do capítulo 22 de São Mateus. Aquela máxima que Deus perdoa o pecador e abomina o pecado, da mesma maneira. Aquela máxima de que todos devem se achegar a Cristo e Ele que vai trabalhar, é calcada nesse versículo. Existem outros, obviamente, que fundamentam essas expressões ou esses jargões evangélicos. Então os servos saíram pelos caminhos, ajuntando todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, tá? Porque Deus não faz acepção de pessoas, é todo mundo. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado dignamente,
com as vestes nupciais. Ou seja, você vai para uma festa, você tem que estar de acordo com o traje de gala da festa. Você tem que estar de acordo com o traje formal para aquela festa, né? Se você vai para uma festa de debutante, você tem que se comportar conforme manda a etiqueta indumentária, né, da própria festa. Se você vai para um casamento, da mesma maneira, né? E aqui, nesse simbolismo, Jesus retrata que se nós não tivermos trajados das núpcias, ou seja, se nós não tivermos trajados do novo homem, da nova mulher, vestido com esse traje novo, puro, límpido, nós não somos dignos de permanecer na festa. Podemos entrar, agora para permanecer somente com as nossas vestes limpas, purificadas e, primeiramente, obviamente, que a veste tem que ser adequada, segunda, tem que ser limpa. Nós temos que lavar as nossas vestes para que sejam alvas como a neve no sangue do Cordeiro. E quando fazemos isso? Quando nos humilhamos de verdade, nos arrependemos de verdade e passamos a fazer a vontade do Senhor. Porque lá na Nova Jerusalém não entra nada que contamine. Então por isso é necessário nós estarmos de acordo, adequadamente conforme o padrão estabelecido por Deus. E o padrão estabelecido por Deus é a santidade, né? Isso nas suas vestes espirituais. E disse-lhe, amigo, como entrasse aqui não tendo vestido nupcial? E ele se calou. Então disse o rei ao servo, amarrai-o de pés e mãos e levai-o, lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que estava ocorrendo? Os mensageiros pregaram para todos irem à festa, tanto os maus como os bons. Os bons teriam que permanecer na bondade e serem humildes, fazendo, portanto, aquilo que o rei estava mandando os servos fazer, que Deus estava mandando os seus servos fazer. Por isso que Jesus, certa feita, disse que ele não veio para os bons expulsões, veio para os feridos. Porque os que se acham bonzões, ou bons demais, né? E santos demais, e sãos demais, eles são, grande parte deles, arrogantes, soberbos. E a soberba, a arrogância, é um pecado que impede de entrar na Nova Jerusalém. Então é necessário sermos humildes, porque diante da humildade vai a honra. E quem é bom, ele demonstra humildade quando ele acata, portanto, o pedido, o convite, que não é forçado, é um convite, nem por força nem por violência. O evangelho não funciona assim. E aqueles que são maus têm que ter uma transformação, tem que mudar. É claro que já é um passo e tanto ir, aceitar o convite. Agora, tem que saber enxergar exatamente que eles estão indo para um lugar que é diferente da sua vivência, da sua cultura, e que requer normas, seguir normas, regras de etiqueta. Do contrário, vai ser envergonhado, vai passar mico, vai passar vergonha. E aqui no caso específico vai perder a salvação. Então o que tem que ocorrer? A transformação, o mudar de direção, ser transformado da água para o vinho, ser batizado, sepultando o velho homem e nascendo um novo homem, uma nova mulher. Perceba que aqui Jesus está querendo dizer que os bons que cumprem tudo, que já se batizaram, que são santos, eles devem permanecer na santidade e serem humildes para ir até a festa. Porque existem cristãos que são pessoas
bonzíssimas, boníssimas, que cumprem aquilo que o Senhor Jesus quer, amar o próximo como a si mesmo, procuram não desagradar a Deus, enfim. No entanto, por conta de uma duvidazinha, de um pecadinho escondido, acabam perdendo a salvação, nadam e morrem na praia. Vão e recuam. Porque veja, se a pessoa cumprir tudo, no entanto, tiver algo em falha, aqui o algo em falha é exatamente não ir, e o não ir representa exatamente a falta de fé, e Jesus chegou a dizer que porventura quando o Filho do Homem vir na terra vai encontrar homens e mulheres de fé, e a Bíblia chega a nos dizer que por conta do pecado o amor de muitos tem se esfriado, e quando se esfria o amor, obviamente, automaticamente a fé também é esfriada, porque amor e fé caminham de mãos dadas. Você só tem amor porque tem fé, você só tem fé porque tem amor. E por isso que é necessário, né, algo ainda mais. E algo mais, e aqui no contexto até é simples, é só ir. Quantos não querem ir, né? Ah, mas como assim? Ninguém quer ir para o céu? Não é isso que eu estou tentando dizer. Estou falando que tem crentes que são perfeitos, são santos. Mas acaba, por exemplo, eu não vou porque ainda não é a minha vez. Porque Cristo vai demorar a vir. Começa a semear dúvida, pensar naquilo que desagrada a Deus, que é a dúvida, né? Que é como a onda do mar que vai e vem, não tem constância. Começa a dar ouvidos a Satanás. E os maus, o que eles têm que fazer? Se arrepender, porque não adianta eles irem e permanecer do mesmo jeito. Os bons têm que continuar a ser bom e seguir a voz de Deus, e não duvidar. E os maus, além de crer, têm que crer para mudar, porque fé sem obras é morta. Quem tem fé muda seus péssimos hábitos e passa a ser uma pessoa nova. E portanto essa festa foi cheia de convidados. Só que para Deus pouco importa a quantidade, o que importa é a qualidade. E o rei então foi averiguar todos os convidados, receber, e viu ali pode ser muitos, um de muitos, representando exatamente aqueles que viveram de um modo equivocado, hipócrita, sendo falsos cristãos. Seria as virgens loucas, seria um joio, tudo representado aí na figura desse que não se preparou, que não procurou a transformação, a santidade enquanto podia ter, não invocou o nome de Deus enquanto podia achar, não fez nada. E aí, como é que ele pode permanecer ali? Não tem como. Mesmo ele tentando enganar. Imagina aqueles que entram de penetra numa festa. Estão sujeitos a serem expulsos, humilhados, aviltados, né? Até se tentarem novamente, a empreitada pode ir para a cadeia ou serem realmente violentados. Por isso, meus caros, que a recomendação aqui de Cristo nessa parábola é que estejamos preparados. Que não adianta nós sermos chamados, e todos somos, né? Todos, porque para Deus agora não há mais acepção de pessoas no sentido de nação eleita, né? Todos passamos a ser nação eleita em Cristo Jesus. Não existe mais gentios, samaritanos, judeus, etc. Se nós ouvirmos o convite do Senhor, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, esse convite, mas não nos prepararmos, não nos esforçarmos, não fazer aquilo que o Senhor quer, de nada adianta. Uma coisa é você não tentar, uma coisa é você não ir, não dar o primeiro passo. Uma outra
é você dar o primeiro passo e não continuar, e não mudar, e não fazer aquilo que Deus quer. Porque se assim você fizer, você tem a condenação. Você tem a colheita dessa sua semeadura equivocada, hipócrita, farisaica. E o versículo 13 diz exatamente isso. Diz então o rei aos servos, e Deus dará poder para os servos verdadeiros do Senhor, para os filhos de Deus por Jesus, por ter aceitado a doutrina de Cristo, para lançar nas trevas exteriores os ímpios, os injustos, os falsos cristãos, os adeptos de Satanás, inclusive até Satanás, ou seus demônios, junto com os anjos. Tanto os anjos como homens terão poder para pegar esses iníquos, esses falsários, esses deturpadores do Evangelho, falsificadores da Palavra de Deus, e lançá-lo nas trevas do Senhor. Aliás, do Senhor, porque Deus também criou as trevas. Mas nas trevas, apresentando o inferno, o lago de fogo, que é a segunda morte. E ali haverá, claro, muito pranto, muito choro e muito ranger de dentes, muita dor, muito sofrimento, pelo fato de estar longe, distante da presença de Deus. Se já com a presença de Deus a gente sente algum sofrimento, imagina sem a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque eles não se preparam. O chamado nada o é, se não haver, melhor dizendo, preparação. Você foi convocado para servir o exército. E se você não seguir as regras, diretrizes, para mais tarde ser oficializado como um combatente, nada adianta a convocação. É simplesmente um ato de chamar. Assim como os apóstolos foram chamados, e Judas estava dentro deles, acatou o chamado. No entanto, ele não se preparou para ser fiel ao Senhor. O que ele fez? Traiu Jesus. E esse iníquo aqui que estava nessa festa pode até ser simbolicamente o Judas, que está ali no meio dos 12 apóstolos, discípulos, com interesses espúrios e ilegítimos, de se enriquecer com o Evangelho, de colocar o dinheiro da salva, ou a mão na salva, o dinheiro dos que ajudam a obra, que contribuem, que é para ser destinado para os necessitados, colocar dentro do seu bolso. Lembrando que a história dizia que Judas era de família abastada, era rico. Mas aquele ditado, né? Quanto mais tem, mais quer. Ele fez o que fez. E aqui Jesus disse que o rei chegou até aquele que não estava com as vestes nupciais e mandou os amarrar e lançar nas trevas exteriores. E assim serão com todos aqueles, todas aquelas que até aceitaram o chamado, mas não se prepararam. Eu dizia em outra ocasião que mais vale você dizer não ao chamado no primeiro momento e mais tarde dizer sim ao chamado e à preparação para ser escolhido, do que você dizer de supetão, de imediato, sim ao chamado, mas não se preparar. Sim ao chamado, mas não estar com vontade de se preparar, de mudar, de se tornar vocacionado para tal ofício que é fazer a obra do Senhor, andar em amor, fazendo o bem para o próximo. Se não está preparado, então é bom que nem acate o chamado. Ah, mas eu quero me preparar, eu vou acatar o chamado. Ok, você quer, olha para isso. Agora você acata o chamado, mas não está nem aí. Não vai porque foi chamado. Se não fosse chamado, não iria. É como se houvesse uma imposição indireta, tácita.
Mas o evangelho não funciona com imposição alguma, seja tácita ou expressa, seja indireta ou direta. O evangelho é para o livre, espontânea vontade. A pessoa tem que ter isso em mente. Quando ela vai, ela está indo não porque Deus está forçando, mas porque ela está querendo. E é isso que devemos examinar. Queremos ir para o céu ou para o inferno? Queremos ser servo de Deus ou não? Se não queremos, é melhor nós nem irmos, do que irmos e não fazermos, melhor dizendo, que é certo. A Bíblia chega a nos dizer: oxalá seja frio ou quente, porque morno, vomitar-te da minha boca palavras de Jesus. Então, ou você é ou você não é. Aqui Jesus está condenando principalmente a hipocrisia. Nesses versículos derradeiros, ele condena, obviamente, a prática de ingratidão por parte do povo judeu, né? De gratidão, de amor, de misericórdia, de reverência a Deus, de temê-lo e tantas outras coisas. Critica também a falta de bondade, a falta de compaixão, bom sentimento, de bom senso daqueles que tiveram uma nova oportunidade, principalmente daqueles que chegaram até a matar os servos dele. Em contrapartida, ele se envaidece, né? Envaidece, acho que esse é o seu termo. Fica bravo, fica raivoso, porque Deus, ele não é trouxa, né? Ele não vai aguentar tudo, porque para ele as coisas têm limite. Ele é longânimo, no entanto é justiça, ele é paciente. Ele dá uma, até duas chances, oportunidades. Mas quando vê que a pessoa não quer, então ele fica iracundo. Ele passa de fato a tratar a pessoa com desdém, com desprezo e até mesmo com indignação. Ah, mas Deus não é justo, Deus não é amor, Deus não salva todo mundo e tal. Isso aí é a corrente da teologia universalista. É uma heresia de Satanás, que quer dizer que Deus é tão bom que vai salvar todo mundo. Inclusive Satanás pode ser salvo. Se nós for analisar essa corrente aí friamente, sem embasamento da palavra de Deus, né? Quando Deus toma a sua decisão, está tomado e pronto. Se ele disse que muitos são chamados, poucos escolhidos, é porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Se ele disse que a porta é estreita e poucas pessoas que porfiam em entrar nessa porta, poucas pessoas vão entrar nessa porta, que essa porta conduz à vida, que é Jesus. Se ele diz que muitos preferem a porta larga, muitos vão preferir a porta larga, porque passa os céus e a terra e as suas palavras não hão de passar. Se ele diz que há céu e inferno, há céu e inferno. Se ele diz que há vida eterna para os justos e as trevas exteriores, o inferno para os injustos, haverá e pronto. Então não tem como questionar isso, é uma verdade irrefutável. De acordo, claro, com o embasamento bíblico e com a regra de fé, a Bíblia Sagrada, né? Se você quiser criar outros modismos de vivência religiosa, né? Se pautar por outras regras de fé, por outros livros sacros, aí a questão é de você e o próprio Deus, né? Agora nós estamos pautando pela Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Jesus Cristo, um único que conduz o homem e a mulher a Deus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há Buda, não há hinduísmo, não há o Krishna, né? Acho que é do hinduísmo. Não há o Maomé, não há nenhum desses líderes ou semideuses, até considerados deuses, que possa levar até o Deus maior, Jeová. Só Jesus Cristo, seu Filho. Nem santo, nem ídolo, nada.
Então pensamos nesse sentido. Está tudo preparado. Tem preparado e morado nos céus. Está tudo preparado, as mãos do Cordeiro. A igreja simbolicamente também está se preparando para ser santa, purificada. O casamento logo vai ocorrer. E nós temos que estar preparados para estar aptos com as nossas vestes limpas nessa festa. Do contrário, realmente, nós vamos chorar amargamente por não ter dado ouvidos à voz do Espírito de Deus. Por isso que lá em Apocalipse fala para nós dar ouvido à voz do Espírito de Deus, o que ele diz às igrejas. E, portanto, nós temos que nos precaver, procurando a preparação, procurando a santidade. Deus conhece os nossos corações, o nosso esforço. Do contrário, Ele verá que nós não queremos nada e vai lançar no fogo do inferno. Então, acatamos sim o chamado. Se temos vontade de servir ao Senhor, se nós não tivermos, então é melhor que nem acate o chamado. E ao acatar o chamado, que nos preparemos, que nos esforcemos. Esforça tendo bom ânimo, que eu serei contigo. A mensagem do Senhor dada a Josué e serve para todos nós. Façamos a nossa parte, que Deus vai fazer a dele, porque Ele é fiel. Ele cumpre o que Ele fala. Não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que está dito, está posto, está posto. Deus os abençoe e fale mais ao vosso coração acerca dessa parábola e tantas outras parábolas e palavras do próprio Cristo que servem para a nossa edificação, exortação, para nos conduzir à vida eterna. Até a próxima.